A noite em que o seu par escolheu outra lua, a Ômega desapareceu antes que alguém se apercebesse. Todo o território de Moonvale ficou em silêncio enquanto Sophia Bennet se erguia sob as luzes douradas do salão da cerimônia, ouvindo as palavras que mudaram tudo o que acreditava sobre o destino. Durante anos, confiara no laço escrito pelo destino. Acreditara que paciência, bondade e lealdade seriam suficientes para criar um futuro com a pessoa que amava. Mas num único momento, viu o sonho que protegera com tanto cuidado escapar-lhe. Ethan Caldwell, o alfa que outrora acreditara ser o seu parceiro destinado, estava perante a sua alcateia e anunciou a sua escolha. Não escolheria Sofia como sua lua. Em vez disso, ficaria ao lado de Isabella Monroe, uma mulher de uma família poderosa, cuja aliança poderia fortalecer a sua posição. Os murmúrios à volta do salão aumentavam, mas Sofia não os deixou quebrá-la. Olhou para a pessoa em quem outrora confiara e percebeu algo doloroso. Tinha passado anos a esperar que outra pessoa reconhecesse o seu valor, esquecendo-se de que o seu valor nunca dependera da escolha de outra pessoa. A curandeira Ômega que dedicara a vida a cuidar dos outros compreendeu de repente que precisava de cuidar de si mesma também. Sem raiva, sem acusações, Sofia afastou-se silenciosamente da cerimônia. Ninguém a deteve, ninguém a seguiu. Assumiram que ela voltaria depois de a dor passar. Acreditavam que ela era apenas uma Ômega gentil que perdera o seu lugar, mas não compreendiam Sophia Bennet. Passara toda a sua vida a ser subestimada. Como curandeira, aprendera que algumas feridas não podiam ser vistas de fora. Sabia que a cura exigia tempo, paciência e a coragem de enfrentar o que mais magoava. Naquela noite, sob o frio luar fora do território, Sofia tomou uma decisão. Deixaria Moonvale para trás. Desapareceria antes que alguém pudesse olhar para ela com pena. Encontraria um lugar onde não fosse conhecida como a Ômega que fora rejeitada, mas como uma mulher com os seus próprios sonhos e o seu próprio futuro. Antes do amanhecer, Sofia fez a mala apenas com o que realmente precisava. Uma pequena coleção de ervas curativas, alguns pertences pessoais e o antigo diário transmitido pela sua família de curandeiros. Não levou nada que a lembrasse da vida que pensara ter. Deixou para trás expectativas, velhas promessas e a versão de si mesma que esperava por aprovação. A estrada à frente era incerta, mas pela primeira vez em anos, Sofia sentiu uma calma sensação de liberdade. Longe, no reino de Silvercrest, um poderoso governante chamado Alexandre Whitmore começava um dia como qualquer outro. Como rei alfa, carregava a responsabilidade de um reino inteiro sobre os seus ombros. Não sabia o nome da Ômega que desaparecera de Moonvale. Não sabia que o seu desaparecimento mudaria em breve o seu mundo. E Sofia não sabia que deixar tudo para trás a levaria a um destino maior do que aquele que perdera. Porque, às vezes, a pessoa que se afasta não é quem perde tudo. Às vezes é ela quem finalmente se encontra. Pela primeira vez em anos, Sophia Bennet acordou sem esperar que outra pessoa decidisse o seu futuro. A pequena cabana que encontrou para além das fronteiras do território de Moonvale estava sossegada, rodeada por árvores altas, campos abertos e os sons suaves da natureza. Não era um lugar grandioso. Não havia salões reais, nem expectativas, nem vozes a lembrar-lhe que ela era apenas uma Ômega. Mas, de alguma forma, isso fez com que se sentisse como em casa. Sofia passava as manhãs a recolher ervas, a ajudar viajantes que passavam pela área e a reconstruir lentamente a vida que quase esquecera que merecia. Continuava a ser a mesma pessoa que se importava profundamente com os outros, mas agora estava a aprender que a bondade não significava sacrificar-se. Todos os dias traziam um pequeno lembrete de que partir não fora um fim, fora um começo. Entretanto, de volta ao território de Moonvale, as pessoas começaram a notar que Sofia tinha mesmo desaparecido. No início, assumiram que voltaria. Ethan Caldwell acreditava que o tempo tornaria tudo mais fácil. Pensou que Sofia acabaria por compreender a sua decisão e aceitar o caminho que ele escolhera. Mas à medida que os dias se tornavam semanas, o silêncio em torno da sua ausência tornou-se impossível de ignorar. A cabana da curandeira, onde Sofia outrora trabalhara, permaneceu vazia.
Os habitantes da aldeia, que antes dependiam do seu gentil cuidado, começaram a perceber-se do quanto ela fizera silenciosamente por todos. Sentiam falta da pessoa que sempre chegava com uma palavra gentil e uma mão amiga. Mesmo aqueles que a tinham ignorado começaram a fazer a mesma pergunta. Para onde fora Sophia Bennet? A resposta era desconhecida. Ela não deixara nenhuma mensagem nem explicação, simplesmente desaparecera da vida que nunca apreciara totalmente. Longe, no reino de Silvercrest, o rei Alpha Alexandre Whitmore recebeu um relatório dos seus conselheiros sobre eventos invulgares nos territórios vizinhos. Uma curandeira habilidosa desaparecera, e rumores espalhavam-se sobre uma mulher ômega com um raro conhecimento de antigas tradições de cura. Alexandre ouviu atentamente. Como rei, ouvira inúmeras histórias sobre famílias poderosas, alianças políticas e lendas esquecidas. Mas algo nesta história chamou a sua atenção. Não era o mistério de uma pessoa desaparecida. Era a força silenciosa por trás da sua escolha de partir. Alexandre passara anos rodeado de pessoas que queriam algo dele por causa do seu título. Poucas pessoas lhe mostraram honestidade sem esperar nada em troca. A ideia de alguém se afastar da atenção, do estatuto e do conforto simplesmente para encontrar paz era algo que ele compreendia melhor do que ninguém. Descubram quem ela é, disse Alexandre aos seus conselheiros, mas não a incomodem. Quero compreender a sua história, não forçá-la a voltar. As suas palavras surpreenderam os que o rodeavam. Muitos governantes teriam exigido respostas imediatamente, mas Alexandre sabia que algumas pessoas não precisavam de ser capturadas, precisavam de ser respeitadas. Enquanto Sophia continuava a construir a sua nova vida, não tinha ideia de que o seu silencioso desaparecimento chegara aos ouvidos do alfa mais poderoso da região. Não sabia que alguém procurava a verdade por trás da sua história. Só sabia que, pela primeira vez, não estava a viver para a aprovação de mais ninguém. E enquanto acreditava que escapara ao mundo que a magoara, o destino já começara a mover-se numa direção diferente. Algures entre os caminhos esquecidos nas antigas florestas, as vidas da curandeira Ômega e do rei Alfa moviam-se lentamente em direção ao mesmo momento. Sophia Bennet nunca esperou que uma vida calma para além das fronteiras do território de Moonvale se tornasse o lugar onde se descobriria. Todas as manhãs observava a luz do sol espalhar-se pelo pequeno vale perto da sua cabana, trazendo calor a uma vida que outrora parecia impossível de imaginar. Já não media o seu valor pela escolha de alguém. Já não se perguntava se era suficiente. Os dias pacíficos permitiram-lhe lembrar algo que esquecera por demasiado tempo. Ela não era apenas uma ômega. Era uma curandeira, uma sonhadora e uma mulher com o seu próprio caminho. À medida que as semanas passavam, os viajantes começaram a falar da bondosa curandeira que vivia perto da floresta. Não conheciam o seu passado, não conheciam a cerimônia que lhe partira o coração. Só sabiam que ela ajudava sem pedir nada em troca. Sophia preferia assim. Queria ser conhecida por quem era, não por quem estivera ligada. Mais longe, no reino de Silvercrest, Alexandre Whitmore continuava a procurar respostas. O rei Alpha analisara todos os relatórios sobre a misteriosa curandeira. No entanto, quanto mais aprendia, mais perguntas surgiam. As descrições eram simples. Uma jovem ômega com notável conhecimento de cura. Uma pessoa que evitava a atenção. Alguém que desaparecera de um território poderoso sem exigir reconhecimento. Alexandre achou isso incomum. A maioria das pessoas que entravam no mundo da política queria que os seus nomes fossem lembrados. Sophia parecia querer o oposto. Abandonara tudo. Quanto mais Alexandre aprendia, mais respeitava a sua decisão. Numa noite, enquanto estudava registros antigos na Biblioteca Real, Alexandre descobriu referências a um grupo esquecido de curandeiros. O texto descrevia ômegas que detinham conhecimentos transmitidos através de gerações, não porque procurassem poder, mas porque acreditavam que a cura era feita para servir os outros. A descrição lembrou da mulher que todos procuravam. Poderia ela estar realmente ligada a este legado? Perguntou-se.
Alexandre decidiu que precisava de ver a verdade com os seus próprios olhos, não como um rei a exigir respostas, mas como alguém que queria compreender a pessoa por trás dos rumores. Vários dias depois, viajou para além dos caminhos habituais do reino de Silvercrest com apenas um pequeno grupo de companheiros de confiança. Seguiu a informação recolhida pelos seus conselheiros, até chegar a uma aldeia tranquila rodeada de florestas e campos abertos. Lá, ouviu o nome Sophia Bennet pela primeira vez dos habitantes da aldeia. Falavam dela com gratidão. Falavam de como ela tratava cada pessoa com paciência e cuidado, mas ninguém a mencionou como uma ômega rejeitada. Ninguém a definiu pelo seu passado. Conheciam-na simplesmente como Sofia. Quando Alexandre finalmente a viu à distância, notou algo inesperado. Ela não estava à espera que alguém a encontrasse. Não procurava uma forma de voltar à sua antiga vida. Parecia calma, confiante e completa. Pela primeira vez, Alexandre compreendeu que não estava à procura de alguém que precisasse de ser salva. Estava à procura de alguém que já se salvara a si mesmo. Sofia notou a presença desconhecida perto da aldeia, mas não sabia quem ele era. Não sabia que o homem que estava por perto era o Rei Alfa, cujo nome era conhecido em todas as terras. Ela apenas viu um estranho com uma expressão pensativa e, nesse momento tranquilo, antes que um deles soubesse o que o futuro reservava, o destino colocou a curandeira Ômega e o Rei Alfa frente a frente. Sophia Bennet aprendera que uma vida pacífica ainda podia conter momentos inesperados. Na manhã seguinte a conhecer o viajante desconhecido perto da aldeia, regressou à sua pequena cabana de cura, esperando um dia normal. Preparou ervas, organizou os seus suprimentos e ajudou os habitantes da aldeia que procuravam orientação. Mas algo sobre o estranho permaneceu nos seus pensamentos. Havia uma força silenciosa na sua presença, algo diferente das pessoas que conhecera antes. Ele não a olhava como alguém que precisava de ser julgado ou definido. Ele olhava para ela como alguém que valia a pena compreender. Mais tarde, naquela tarde, Sofia descobriu a verdade. O estranho que visitara a aldeia não era simplesmente um viajante, era Alexandre Whitmore, o rei alfa do reino de Silvercrest. Por um momento, perguntou-se por que razão alguém com uma posição tão poderosa viria procurar uma curandeira que vivia longe das terras reais. Alexandre explicou que ouvira histórias sobre o seu conhecimento e bondade. Não viera com exigências. Não lhe pedira para regressar a algum lugar que ela deixara para trás. Queria apenas compreender a pessoa por trás dos rumores. Sofia permaneceu cautelosa. Aprendera que as palavras podiam ser bonitas enquanto as ações revelavam a verdade. Muitas pessoas procuram o que precisam, disse ela calmamente, mas poucas se importam verdadeiramente com a pessoa que encontram. Alexandre compreendeu o significado das suas palavras. Sabia que ela não falava apenas dele. Falava de todas as pessoas que a tinham olhado e visto apenas o seu estatuto de Ômega. Ele respeitou a sua honestidade porque ela não tentou impressioná-lo. Não se mudou por causa do seu título. Falou com ele como uma igual. Durante a sua estadia na aldeia, Alexandre testemunhou a vida que Sofia criara. Viu como os habitantes da aldeia confiavam nela. Viu como ela se lembrava de pequenos detalhes sobre todos a quem ajudava. Viu que a sua bondade não era algo que usava para chamar a atenção. Era simplesmente quem ela era. Pela primeira vez em muito tempo, Alexandre sentiu que estava a ver algo raro. Uma pessoa que não carregava desejo de poder, reconhecimento ou influência. Sofia, entretanto, começou a notar que o Rei Alfa não era o que esperava. Sempre acreditara que pessoas poderosas eram rodeadas de orgulho e distanciamento, mas Alexandre ouvia mais do que falava. Fazia perguntas em vez de dar ordens. Mostrava respeito em vez de esperar obediência. Essa diferença mudou lentamente a forma como ela o via. Numa noite, enquanto estavam fora da cabana a observar as estrelas sobre a floresta, Alexandre fez-lhe uma pergunta simples. Sentes falta da vida que deixaste para trás? Sofia olhou para a aldeia tranquila à sua volta. Pensou na cerimônia, na decepção e na pessoa que costumava ser. Depois sorriu suavemente. Sinto falta da pessoa que era antes de esquecer o meu próprio valor.
Alexandre permaneceu em silêncio porque compreendeu o significado dessas palavras. Sofia não desaparecera porque fora derrotada. Saíra porque finalmente se escolhera a si mesma. Nenhum deles sabia o que o futuro traria. Mas uma coisa já mudara. O rei Alfa, que viera à procura de uma ômega esquecida, encontrara algo que nunca esperara. Encontrara uma mulher que não precisava de uma coroa para provar o seu valor. Os dias que se seguiram à chegada de Alexandre Whitmore à aldeia tranquila trouxeram uma mudança que nem ele nem Sophia Bennet esperavam. O que começou como uma simples procura de respostas tornou-se lentamente uma oportunidade para duas pessoas de mundos completamente diferentes se compreenderem. Sofia estava habituada a ser ignorada. Estava habituada a que as pessoas a vissem apenas como uma curandeira ômega, alguém gentil e útil, mas nunca como alguém importante. No entanto, Alexandre viu algo que outros não tinham conseguido notar. Viu a sua coragem, a sua sabedoria e a força silenciosa que ela carregava todos os dias. Enquanto ficava perto da aldeia, Alexandre aprendeu mais sobre o trabalho de Sofia. Observou-a acordar antes do amanhecer para as plantas de cura, preparar cuidadosamente remédios e visitar famílias que precisavam de apoio. Nunca pediu reconhecimento. Nunca esperou gratidão. Ajudar os outros era simplesmente parte de quem ela era. Lembrou Alexandre de algo que esquecera ao carregar a responsabilidade de ser um rei alfa. A verdadeira liderança não era estar acima das pessoas, era compreendê-las. Numa noite, Sofia mostrou a Alexandre um antigo diário que pertencera à sua família de curandeiros. As páginas continham histórias transmitidas através de gerações, descrevendo curandeiras ômegas que protegiam conhecimentos que quase desapareceram da história. Alexandre estudou cuidadosamente os escritos antigos e notou símbolos ligados às tradições mais antigas dos reinos lobisomens. "Por que nunca contaste a ninguém sobre isto?" perguntou. Sofia olhou para as páginas gastas e fechou suavemente o diário. "Porque todas as vezes que as pessoas ouviam a palavra ômega, procuravam o que podiam ganhar de mim. Raramente perguntavam quem eu era." A sua resposta ficou com ele. Alexandre percebeu que Sofia não escondera suas habilidades porque lhe faltava confiança. Escondera-as porque o mundo nem sempre tratara os seus dons com respeito. Entretanto, rumores sobre a curandeira desaparecida continuavam a espalhar-se pelos territórios. Em Moonvale, as pessoas que outrora ignoraram Sofia começaram a ouvir histórias sobre a bondade que ela demonstrava noutra terra. Souberam que a ômega que pensavam ser fácil de substituir criara uma vida onde era valorizada. Ethan Caldwell também ouviu essas histórias. Pela primeira vez, começou a questionar a escolha que fizera. Acreditara que Sofia acabaria por voltar. Acreditara que ela permaneceria a mesma senhora gentil que esperava a sua aprovação. Mas a pessoa que os outros descreviam era diferente. Ela tornara-se mais forte. Encontrara paz. Tornara-se alguém que já não precisava de ser escolhida. No reino de Silvercrest, Alexandre recebeu outra mensagem dos arquivos reais. Registros antigos sugeriam que a linhagem de Sofia estava ligada a um legado de cura esquecido que outrora ajudara a unir territórios divididos. A descoberta mudou tudo. Sofia não era simplesmente uma curandeira talentosa. O seu conhecimento representava uma história que muitos tinham esquecido. Quando Alexandre partilhou a informação com ela, Sofia sentiu-se incerta. Não queria outro título colocado sobre os seus ombros. Não queria tornar-se valiosa apenas por uma ligação antiga. "Não quero que as pessoas me respeitem por causa de uma lenda", disse ela calmamente. "Quero que me respeitem por quem eu sou." Alexandre olhou para ela com admiração. "É exatamente por isso que mereces." Pela primeira vez, Sofia sentiu que alguém compreendia a diferença. O seu valor não fora criado pelas suas habilidades, pela sua linhagem, ou pela sua ligação a alguém poderoso, sempre estivera lá. Enquanto a lua subia sobre a aldeia, Alexandre percebeu que a sua viagem mudara. Chegara à procura de uma misteriosa curandeira, mas encontrara algo muito mais significativo. Encontrara uma mulher que lhe lembrou o que era a verdadeira força. E Sofia, que outrora acreditara ter perdido tudo,
Começou a perguntar-se se deixar para trás a sua antiga vida a tinha realmente levado ao lugar onde sempre deveria estar. A verdade escondida no diário da família de Sophia Bennet começou a mudar tudo à sua volta. Durante anos, o conhecimento antigo transmitido pela sua linhagem de curandeiros permaneceu despercebido, protegido silenciosamente por aqueles que compreendiam que a verdadeira cura nunca se tratava de poder. Tratava-se de compaixão, paciência e a vontade de ajudar os outros. Mas agora, com Alexandre Whitmore ao seu lado, a história esquecida das curandeiras ômegas estava finalmente a começar a regressar ao mundo. Sophia ainda lutava com a atenção. Passara tanto tempo da sua vida a evitar que ser reconhecida parecesse desconhecido. Não queria que as pessoas a valorizassem subitamente por causa de uma lenda antiga. Queria que compreendessem que a mesma pessoa que tinham ignorado antes era a pessoa que estava à sua frente agora. Alexandre viu essa hesitação e compreendeu por que existia. Passara toda a sua vida rodeado de pessoas que respeitavam a sua coroa antes de o respeitarem a ele. Em muitos aspectos, eram mais parecidos do que qualquer um deles esperava. Ambos tinham sido definidos pelo que os outros precisavam deles, e ambos estavam a aprender o que significava ser valorizado por quem realmente eram. Quando Alexandre regressou ao reino de Silvercrest, levou a informação sobre a linhagem de Sophia ao Conselho Real. A reação foi imediata. Alguns acreditavam que o seu conhecimento poderia trazer grandes mudanças. Outros questionavam se uma curandeira ômega deveria ter um lugar tão importante no futuro do reino. Alexandre ouviu atentamente antes de responder. O seu valor não começou quando descobríamos a sua história, disse ele. Ela era valiosa antes de alguém saber o seu nome. Essas palavras chegaram a Sophia quando Alexandre mais tarde partilhou a conversa com ela. Durante tanto tempo, ela acreditara que precisava de se provar. Mas Alexandre lembrou-lhe que já provara tudo através das suas ações. Ajudara pessoas quando ninguém estava a ver. Continuara gentil quando os outros eram injustos. Continuara a cuidar mesmo depois de ter sido magoada. Entretanto, no território de Moonvale, Ethan Caldwell finalmente compreendeu as consequências da sua decisão. Chegaram-lhe notícias sobre a ligação de Sophia às curandeiras antigas, mas a descoberta que mais o afetou não foi a sua importância. Foi perceber que Sophia nunca precisara da sua aprovação para se tornar extraordinária. A mulher que outrora ignorara construíra uma vida que ele já não conseguia alcançar. Ethan queria pedir desculpa, mas percebeu lentamente que algumas coisas não podiam ser reparadas com palavras simples. Sophia já seguira em frente. De volta ao reino de Silvercrest, o Conselho Real solicitou que Sophia visitasse a capital e partilhasse o seu conhecimento com curandeiros e acadêmicos. Primeiro hesitou. A ideia de regressar a um lugar onde as pessoas a julgassem pelo seu passado assustava. Alexandre notou a sua incerteza. Não tens de voltar por eles, disse-lhe. Volta apenas se o escolheres. Essa era a diferença que Sophia nunca experimentara antes. Ninguém tomava uma decisão por ela. Ninguém lhe dizia o que ela devia tornar-se. Tinha a liberdade de escolher. Após um momento de silêncio, Sophia sorriu. Então irei. Não porque preciso que eles me aceitem, mas porque há pessoas que podem precisar do que eu posso partilhar. Alexandre admirou a sua resposta porque representava tudo o que ela se tornara. Já não era a ômega que desaparecera porque se sentia indesejada. Era uma curandeira que avançava porque conhecia o seu próprio valor. Enquanto viajavam juntos para o reino de Silvercrest, sussurros acompanhavam a sua chegada. Muitos questionavam sobre a ômega que capturara a atenção do rei Alfa, mas nem Sophia nem Alexandre se focaram nos rumores. Ambos sabiam a verdade. A sua jornada não era para provar que alguém estava errado. Era para criar algo melhor do que o mundo que tinham herdado. E a cada passo em frente, a curandeira ômega esquecida e o rei Alfa aproximavam-se de um futuro que mudaria para sempre a forma como seu reino via a força. A jornada para o reino de Silvercrest marcou um novo capítulo para Sophia Bennet. Pela primeira vez, não regressava a algum lugar como a curandeira ômega esquecida, que fora outrora ignorada. Chegava como ela mesma,
Uma mulher que compreendia o seu próprio valor e já não precisava da aprovação de ninguém para se sentir digna. Enquanto a carruagem avançava pelas estradas tranquilas em direção à capital real, Sofia olhava para a paisagem em mudança e pensava em tudo o que acontecera. A rapariga que deixara o território de Moonvalue acreditando ter perdido tudo não era a mesma mulher. Sentada ao lado do rei Alpha agora, Alexandre Whitmore notou a calma confiança na sua expressão. Sabia que a jornada não fora fácil para ela e admirava que ela tivesse escolhido avançar em vez de permitir que o passado a definisse. Quando chegaram ao reino de Silvercrest, a cidade real acolheu-os com curiosidade. Muitos tinham ouvido rumores sobre a curandeira Ômega, que detinha conhecimentos esquecidos de uma linhagem antiga. Alguns estavam interessados pelas suas habilidades. Outros ficaram simplesmente surpresos que uma mulher Ômega pudesse estar ao lado do rei Alpha com tanta confiança. Sofia sentiu a atenção, mas desta vez não a controlou. Lembrou-se das palavras que uma vez dissera a Alexandre. Não queria que as pessoas a respeitassem por causa de uma lenda. Queria que compreendessem a pessoa por trás dela. Durante a primeira reunião com os curandeiros e acadêmicos do reino, Sofia entrou no grande salão do arquivo repleto de livros antigos e registros históricos. Muitos esperavam que ela falasse com autoridade por causa da sua linhagem familiar. Em vez disso, começou por ouvir. Fez perguntas, estudou o conhecimento dos outros e partilhou o que sabia com humildade. Alexandre observava de lado e percebeu algo importante. Sofia nunca fora poderosa pelo que sabia, fora poderosa pela forma como usava esse conhecimento. Tinha a capacidade de unir as pessoas sem exigir atenção. À medida que os dias passavam, as pessoas do reino de Silvercrest mudavam lentamente de opinião. Viram a curandeira Ômega ajudar jovens aprendizes, orientar curandeiros experientes e tratar cada pessoa com o mesmo respeito. Não agia como alguém a tentar provar-se. Agia como alguém que já sabia quem era. No entanto, nem todos acolheram as mudanças. Alguns membros do velho conselho ainda acreditavam que a tradição deveria permanecer intocada. Questionavam se uma curandeira Ômega deveria influenciar o futuro do reino. Alexandre ouviu as suas preocupações, mas recusou-se a permitir que crenças ultrapassadas decidissem o lugar de Sofia. O valor de uma pessoa não é determinado pelas expectativas colocadas sobre ela, disse ele. É demonstrado pelas escolhas que faz todos os dias. Sofia ouviu as suas palavras e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu-se apoiada, mas não controlada. Alexandre estava ao seu lado, mas nunca esteve à sua frente. Deu-lhe espaço para brilhar. Entretanto, as notícias sobre o regresso de Sofia chegaram ao território de Moonvalue. Ethan Caldwell soube que ela entrara na capital real com o próprio rei Alpha. Compreendeu finalmente que a mulher que acreditava que sempre o esperaria tinha ido além da vida que ele outrora oferecera. Mas Sofia já não olhava para trás. O seu futuro já não estava ligado a alguém que falhou em vê-la. Estava ligado às escolhas que fazia agora. À medida que os registros finais das antigas curandeiras começavam a revelar os seus segredos, Sofia e Alexandre descobriram que o seu encontro estava ligado a algo muito maior do que qualquer um deles esperava. A sua jornada não era simplesmente sobre amor ou destino. Era sobre mudar um mundo que passara demasiado tempo a decidir quem merecia ser visto. Os registros finais escondidos nos antigos arquivos do reino de Silvercrest revelaram uma verdade que mudou a forma como todos viam Sophia Bennet. Durante gerações, os reinos acreditaram que a ligação entre líderes alfa e curandeiras ômega era apenas uma questão de tradição. Mas a escrita esquecida mostrava algo mais profundo. O verdadeiro propósito do laço nunca foi sobre poder, estatuto ou controlo. Era sobre equilíbrio entre duas pessoas que escolheram ficar lado a lado. Sofia leu cuidadosamente as páginas antigas, sentindo o peso da história em cada palavra. Passara tanto tempo da sua vida a tentar escapar a rótulos que os outros lhe impunham. Agora, estava perante o mesmo tipo de pessoas que a tinham julgado, mas já não sentia a necessidade de se provar. Já descobrira quem era. Alexandre Whitmore observou-a silenciosamente enquanto ela estudava os registros.
Admirava a forma como ela carregava a responsabilidade sem permitir que isso mudasse o seu coração. Muitas pessoas teriam usado tal descoberta para procurar influência. Sofia só pensava em como o conhecimento poderia ajudar os outros. Essa era a razão pela qual Alexandre confiava nela, não por causa de uma antiga profecia, não porque ela era uma curandeira ômega, mas por causa da pessoa que sempre fora. À medida que a notícia se espalhava por todo o reino de Silvercrest, mais pessoas começaram a compreender o erro que tinham cometido. Passaram anos a acreditar que a força vinha de títulos e linhagens. Sofia mostrou-lhes que a força também podia vir de paciência, bondade e coragem. Tornou-se alguém que as jovens curandeiras admiravam, não porque exigia respeito, mas porque o conquistava através de cada ação. No entanto, a atenção também trouxe desafios. Alguns membros do Conselho Real lutavam para aceitar um futuro onde as velhas tradições mudassem. Acreditavam que o reino precisava de seguir o mesmo caminho que sempre seguira. Sofia ouviu as suas preocupações, mas não permitiu que o medo guiasse as suas escolhas. Lembrou-se da mulher que costumava ser, a mulher que ficava em silêncio porque acreditava que falar causaria problemas. Essa mulher desaparecera. Agora compreendia que ter um coração gentil não significava ter uma voz calma. Durante uma reunião com o conselho, Sofia partilhou os seus pensamentos. Um reino não se torna mais forte ignorando aqueles que são diferentes, disse ela. Torna-se mais forte quando todos têm a oportunidade de contribuir. As suas palavras criaram um momento de silêncio. Muitos esperavam que uma curandeira ômega pedisse aceitação. Em vez disso, Sofia ofereceu uma visão para um futuro melhor. Alexandre ficou ao seu lado, orgulhoso da mulher em que se tornara. Sabia que este momento não era para ele a proteger, era para o mundo finalmente ver o que ele já vira. Mais tarde, naquela noite, Alexandre e Sofia caminharam pelos jardins reais sob o luar. O momento tranquilo lembrou-os do quão longe tinham viajado. Sofia uma vez acreditou que deixar o território de Moonveil significava perder tudo. Agora compreendia que afastar-se lhe dera a oportunidade de se encontrar. Alguma vez te perguntas o que teria acontecido se nunca tivesses partido? Perguntou Alexandre. Sofia sorriu suavemente. Talvez tivesse passado a minha vida à espera que outra pessoa me dissesse que importava. Alexandre olhou para ela com compreensão. E agora, ela olhou para o reino que lentamente lhe abrira as portas. Agora sei que importei desde sempre. Nesse momento, Alexandre percebeu a maior lição da sua jornada. A curandeira ômega nunca fora alguém que precisasse de ser encontrada porque estava perdida. Era alguém que valia a pena encontrar porque o mundo falhara em notá-la. E enquanto o reino se preparava para uma nova era, Sofia e Alexandre permaneceram juntos, sabendo que a sua história não fora construída sobre resgate ou obrigação. Fora construída sobre respeito, confiança e a escolha de caminhar juntos. Amanhã nasceu sobre o reino de Silvercrest, brilhando sobre uma terra que começava a compreender um novo significado de força. As pessoas que outrora mediam o valor através de títulos e tradições aprendiam lentamente que o verdadeiro valor vinha dos corações daqueles que serviam os outros. No centro desta mudança estava Sophia Bennet, a curandeira ômega que um dia desaparecera sem que ninguém soubesse para onde fora. Lembrou-se da noite em que deixara o território de Moonveil, da incerteza que sentira e do medo de que nunca encontraria um lugar onde pertencesse. Mas agora, parada nos jardins reais do reino de Silvercrest, compreendeu que partir não fora o fim da sua história. Fora o início da descoberta de si mesma. Sofia olhou para o reino e viu a curandeira que inspirara, as pessoas que agora acolhiam o seu conhecimento, e as jovens ômegas que já não acreditavam que o seu futuro era limitado pelo que os outros esperavam delas. Nunca quis tornar-se um símbolo por causa de um registro antigo ou de uma ligação real. Tornou-se um símbolo porque mostrou a todos que a bondade e a coragem podiam criar mudança. Ao seu lado estava Alexandre Whitmore, o rei alfa que outrora procurara uma misteriosa curandeira e encontrara uma mulher que mudara a forma como via a liderança. Governara com responsabilidade durante muitos anos.
acreditando que carregar todos os fardos sozinho fazia parte de ser um rei. Mas Sofia ensinou-lhe algo diferente. Um verdadeiro líder não precisava de estar acima de todos. Um verdadeiro líder estava com eles. Juntos, prepararam-se para anunciar o início de uma nova era para o reino de Silvercrest. As antigas tradições de cura já não permaneceriam escondidas. O conhecimento seria partilhado com aqueles que queriam ajudar os outros, independentemente do seu passado ou estatuto. Muitas pessoas lembravam-se de como Sofia fora outrora ignorada. Lembravam-se da Ômega, que silenciosamente se afastara quando já não era escolhida. Mas agora, compreendiam algo importante. Ela não desaparecera porque era fraca. Desaparecera porque finalmente se escolhera a si mesma. Longe, no território de Moonvale, Ethan Caldwell ouviu falar das mudanças que estavam a acontecer. Ouviu como Sofia se tornara respeitada em todos os reinos. Ouviu como a mulher que acreditava que voltaria a criar uma vida para além de tudo que ele imaginara. Pela primeira vez, compreendeu que perder Sofia não era perder um relacionamento. Era perder a oportunidade de conhecer alguém verdadeiramente notável. Mas Sofia já não olhava para trás. Perdoara o passado, mas já não lhe pertencia. O seu futuro era a vida que construíra através das suas próprias escolhas. Naquela noite, Alexandre e Sofia caminharam pelo jardim real sob um céu repleto de estrelas. O momento tranquilo lembrou-lhes o primeiro dia em que se conheceram, quando nenhum deles sabia o quanto as suas vidas mudariam. "Achaste que o destino nos trouxe aqui?" perguntou Alexandre. Sofia sorriu suavemente. "Talvez o destino tenha aberto a porta, mas fomos nós que escolhemos atravessá-la." Essas palavras ficaram com ele porque representavam tudo o que tinham aprendido. A sua ligação não fora criada por obrigação, fora criada por compreensão. O Rei Alfa e a curandeira Ômega não eram duas pessoas que completavam o que faltava uma na outra. Eram duas pessoas que encontraram a coragem de se tornarem as suas melhores versões e depois escolheram ficar juntas. Sofia uma vez acreditou que desaparecera do mundo. Na verdade, finalmente encontrara onde pertencia. E os reinos lembrariam-na não como a Ômega que foi deixada para trás, mas como a mulher que ajudou todos a ver que a maior força nunca se encontrava apenas no poder. Encontrava-se na compaixão, na confiança e na coragem de escolher um novo começo.